Fala, turma, tudo bom? Hoje eu queria falar de um tema bem especial para mim, que é sobre gestão de tempo. Primeiro porque eu já trabalhei numa empresa num software, né, num SaaS, que lidava diretamente com isso. E dois, porque eu demorei anos e anos até chegar numa lógica legal de como gerenciar o meu próprio tempo, né? E falando em tempo, pô, se você quiser colocar o vídeo aqui numa velocidade diferente que fique mais adequada a ti, sei lá, no vezes 2, vezes 1,5, fica 100% à vontade, tá? E afinal, né? Por que a minha gestão de tempo ela falha? Eu queria trazer um material aqui para vocês. É um material desse nosso amigo aqui, o Eric Gierdorf. E ele tem esse artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que é, cara, gestão de tempo é mais do que esses hacks aí de gestão de tempo, tá? Então, gente, por que gestão de tempo faz sentido? Vamos tentar olhar um pouco do momento, do cenário atual, assim. Fluxo de informação grande. Cara, quantas informações você recebe aí? É rede social, cara, o trabalho, é e-mail, sistema de mensagem aí, seja do trabalho, seja pessoal. O fluxo de informação ele é muito grande, assim. Não vou entrar muito no detalhe aqui, até já está começando a ficar um pouquinho de clichê, mas o mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, em inglês é o uncertain, complexo, ambíguo, que é um mundo que, além de ter muita informação, a gente ainda passa por mudanças muito drásticas e mudanças muito rápidas e assim por diante. Tem um alto volume de demandas e diferentes níveis de complexidade, perdão. E, pô, dezenas de ferramentas de apoio, sobre gestão, sobre gerenciamento de tempo e assim por diante. Esse é o cenário atual, né? E quais são as consequências desse cenário, né? Cara, eu vou ter sempre dificuldade com priorizar, perdão, e executar. Eu vou escolher sempre uma solução de curto prazo. Eu vou falar um caso próprio meu. Assim, sempre tentei esses mini métodos e, cara, a grande maioria dava certo por um tempo, depois acabava parando de funcionar. Sensação de sobrecarga. E, pô, se você está assistindo esse vídeo aqui por algum motivo, alguma consequência aí de um mundo muito complexo, com fluxo de informação e muita ferramenta no ar. O que o Eric ele traz pra gente, né? Cara, como se tornar um melhor gestor de tempo como um todo, né? Então o ponto dele é que não só para gestão de tempo, acho que a gente pode ampliar esse tema para outros assuntos também, né? Mas não são as ferramentas de gestão de tempo, de organização de tarefas que elas estão erradas, tá? Na prática, elas só estão supondo que você tem uma carga de conhecimento prévia e que você vai saber usar bem. Até no próprio artigo, ele usa um exemplo assim, cara, eu posso te dar o melhor kit de cozinha do mundo, que se você não tiver a base da cozinha, você não vai saber cozinhar. E estende esse exemplo aí, sei lá, vou te dar várias ferramentas boas, você não sabe usar um serrote, por exemplo, não adianta nada. E as ferramentas de tempo de organização é mais ou menos a mesma lógica. Não é a ferramenta que está errada, é esse conhecimento prévio aí que ele traz, que ter ele ajuda a usar essas ferramentas de uma maneira melhor. E qual é esse conhecimento prévio? E é um pouco do objetivo do porquê que a gente está aqui, tá? O Eric ele fala de três grandes pilares, tá? O pilar número 1 aqui, que é ter uma consciência ou uma percepção do tempo, ele chama de awareness, né? Que é entender que o seu tempo é um recurso limitado. Então, vou dar mais alguns exemplos daqui a pouco, mas se você tem essa noção de que o tempo ele é escasso, e ter essa noção, ter essa percepção como um todo, isso ajuda você a gerenciar o seu tempo melhor. Parece meio óbvio, né? Mas a gente vai chegar lá. O segundo ponto que ele fala é a questão muito de organização, em inglês, né, arrangement, que esse aqui é o que a galera mais acerta, vamos dizer assim. Que é, cara, de fato eu estou entendendo a tarefa que eu tenho que fazer, entendo o objetivo que eu tenho que fazer, eu consigo organizar ele de uma certa maneira, e até esse é um ponto que ele frisa, né? Cara, a gente geralmente olha só para isso e acha que a ferramenta vai ajudar a gente na nossa gestão de tempo, mas a gente não tem o pilar 1 ou o pilar 3, que é se adaptar a mudanças, se adaptar,
cara, o que está acontecendo, monitorar de fato o uso do seu tempo. Então a gente pressupõe ali às vezes que, organizei, então eu vou para o campo, começo a trabalhar e, putz, de repente as coisas começam a dar errado, ou elas só funcionam no curto prazo, né? Então, na prática, o que o autor traz pra gente? Ele traz, cara, domina esses 3 pontos aqui, que a sua organização, sua gestão de tempo, ela vai funcionar melhor. Vamos tentar mergulhar um pouquinho em cada um deles para ficar um pouquinho mais claro, tá? Quando a gente está falando de conhecimento, de percepção de tempo, ele está falando de coisas da linha muito na base do autoconhecimento mesmo, né? Por exemplo, cara, procura qual que é o seu melhor momento de performance do seu dia. Então eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu trabalho muito bem de manhã, eu tenho mais energia, né? Minha performance é mais alta de manhã. E à noite, assim, mais para depois do jantar, tudo. Não que eu vá trabalhar nesses períodos, mas eu sei que aquele momento ali são momentos que eu tô com uma performance mais alta. De uma maneira, você ter essa consciência ou percepção de como você tá dentro do tempo. Então, achar seu melhor momento de performance durante o dia. É um exercício legal de você entender o todo. Ele comenta aqui, eu vou mudar um pouquinho a ótica dele, né? Mas ele fala, tratar o tempo como dinheiro, né? É mais tratar o tempo como um recurso limitado mesmo, como se fosse um bloco de tempo que, eu tenho esses blocos limitados. Então eu vou usar, cara, tenho 8 blocos de 1 hora no meu dia, vamos dizer que é um dia de 8 horas. E tratar esse tempo como esse recurso de fato. Ele usa o exemplo do dinheiro, até pensa na sua casa, assim, a sua gestão de dinheiro doméstica. Cara, tu ganha X reais por mês e você tem tanto de despesa, tem tanto com, sei lá, despesa fixa, despesa variável e assim por diante. Ele fala que o tempo é mais ou menos a mesma coisa. Então começa a perceber isso. Cara, qual que é o tempo total que eu tenho? E começar a comparar lá no tópico 2 com o que eu tenho a fazer. Tá? Começa a colocar isso no seu radar. Ele já começa a falar dessa questão de, cara, marca o tempo que eu demoro para fazer as coisas, tá? Então, vamos dizer que você tem uma tarefa para fazer, seja, sei lá, um relatório, seja mandar um e-mail, seja, cara, participar de uma reunião informativa. Inclusive, eu falei no último vídeo eu falei de reuniões, né? E ele fala, pô, como é que tu vai aumentar a sua percepção de tempo? Avalia quanto tempo você vai demorar para fazer certa tarefa sua. E isso eu tô falando de gestão de tempo, óbvio, né? Tô falando um pouquinho mais voltado para trabalho, mas também vale para, sei lá, tarefa doméstica, por exemplo. Eu vou lavar a louça. Cara, isso aqui é até um exercício meu, assim. Às vezes eu acho, cara, vou lavar a louça, pô, vai demorar pra caramba tal. Aí um dia eu comecei a marcar o tempo que eu demorava pra lavar a louça. E eu descobri que eu demorava tipo de 6 a 7 minutos pra lavar a louça. E era muito rápido, sabe? E aí na minha cabeça era coisa que eu ia demorar meia hora, 40 minutos. Lógico, né? Tô falando de louça simples, não. Tô falando de, sei lá, lavar 20 panelas. Mas começar a ter essa noção do. Eu vou avaliar quanto tempo eu acho que eu vou fazer. E eu começo a medir, já vou voltar nesse ponto de novo. E eu começo a fazer essa comparação. Eu começo a ter essa percepção maior de tempo, né? Refletir sobre o que a tarefa que eu estou fazendo agora vai me afetar lá na frente, lá no futuro. Então, na linha do tipo, pô, eu vou gastar ou investir, né, 45 minutos para preparar um material para mandar para os meus pares ou para a diretoria, alguma coisa do tipo. O que essa tarefa agora, o que esses 45 minutos de agora, eles vão afetar lá na frente? Começar a tentar fazer essas conexões ajuda também a ter uma percepção melhor de gestão do tempo. É a falácia aqui do custo afundado. Na inglês é o termo bem conhecido, né? O sunk cost fallacy, que é... Pô, eu coloco a brincadeira aqui, poderia estar vindo o filme do Pelé, né? Tem um pouquinho a ver com custo de oportunidade, mas ao mesmo tempo é um custo perdido. Se for falar de sunk cost fallacy aqui, gente, eu poderia ficar mais 40 minutos aqui falando só disso, vale a pena dar uma pesquisada no Google. Mas a prática é começar a olhar para o tempo como um custo de oportunidade. Eu estou fazendo tal, poderia estar fazendo outra coisa. Isso ajuda, então o autor, né, o Eric, traz para a gente essa linha de que ajuda a gente a ter uma percepção, uma consciência melhor do nosso tempo. A gente falando aqui do tópico 1. O tópico 2 é mais conhecido, né, que é a organização de fato. E aqui estou falando de priorização de atividades. Né? E aí, além daquele famoso to-do list, né, listas de coisinhas a fazer. Assim, não é só listar o que eu tenho que fazer, mas também priorizar o que eu tenho que fazer. Se você for procurar no Google,
tem, assim, dezenas, talvez centenas de métodos diferentes de priorização. Vai testando, ver qual funciona para você. Eu gosto muito de um sistema de priorização por matriz, isso aí, inclusive, eu posso fazer um vídeo no futuro. Cara, quais são quais são os vetores importantes para mim? É custo e tempo. Eu priorizo as minhas demandas por custo e por tempo. Agora é de, sei lá, agradabilidade a stakeholder e complexidade. Eu começo a brincar na priorização assim, mas se você não tem tanta profundidade no assunto, vai pesquisar, em breve eu acho que eu vou colocar algum vídeo aqui também. A lógica começa a priorizar as suas demandas, além de, eu tenho isso aqui ou aquilo ali para fazer. Entender de fato qual que é a diferença de urgente e importante. Importante é o que eu faço primeiro, urgente é o que eu faço agora. Então entrou alguma coisa urgente, então começar a ter essa percepção do nível de urgência, do nível de importância de cada tarefa, é até uma extensão da priorização. Mas o urgente é aquele que, entrou agora na bola, quicou aqui, eu tenho que fazer. Eu sou muito usuário de Kanban, né, como método de trabalho, né? Então lá no Kanban a gente chama de expedite, né? Aquela demanda que entra, para tudo que você está fazendo e vai fazer ela. Começa a entender a diferença do que é uma demanda importante, do que é uma demanda que ela para tudo, tá? Parece básico, né? Mas muita gente não usa, né? Usa um calendário. Então, começar a ter a noção, cara, minhas reuniões, vou falar um pouquinho aí de blocos de tempo daqui a pouco, mas ter essa noção do seu dia, olhar o seu dia visualmente, cara, olha ali, ó, dia segunda-feira, o que eu tenho, quais são os blocos, quais são as reuniões, o que eu tenho para fazer. Parece básico, mas muita gente não faz e ajuda muito. Reservar o tempo protegido na agenda. Essa é uma dica que, de alguns tempos para cá, ela começou a ficar um pouco mais quente, né? Mas, cara, bloqueie uma manhã sua da semana para você ficar fora de reunião e só trabalhar. Ou então bloqueia um horário do dia para você responder e-mail, responder mensagem, e assim por diante. Mas ter esse tempo protegido na agenda, que é para você fazer certa ação. Às vezes até uma demanda. Vou fazer a demanda tal naquele horário e bloqueia, cara, das 9h30 às 10h30. Tá, bloqueado. Tentar reduzir os erros de subestimação de tempo. Então, se você começa a olhar aqui, né, na parte da consciência, vou demorar meia hora nessa análise, vou lá e demoro 1 minuto. Ou 1 hora. Tentar começar a reduzir esses erros. E uma dica que ele passa aqui é até usar os terceiros, né? O que são os seus terceiros? Pessoas que fazem coisas parecidas com você. Então olha, gente, tenho essa análise para fazer aqui. Eu acho que eu vou demorar 2 horas. Aí a galera fala, não, isso é muito complexo, vai demorar 4, vai demorar 1. Para quem já trabalhou com o Scrum Poker, né, que é como você tenta adivinhar estimar, o tamanho de uma demanda, acho que é mais simples que isso, se você tem alguém para trocar essa ideia, aí vai falar, tem essa demanda aqui, cara, tô achando que tô estimando aqui, por causa disso, que eu vou usar 2 horas. Começa a conversar com os seus pares e o que for. E essa aqui, para mim, esse particularmente foi bem matador na minha vida, assim, porque começou a me ajudar muito a gerenciar melhor meu tempo, que é quebrar uma tarefa grande em uma tarefa menor. E até conforme eu fui evoluindo, indo muito na linha de gestão, né, cada vez mais demandas e responsabilidades que eram relacionadas à liderança, a minha agenda era muito quebrada. Cara, era uma reunião das 8h30 às 9h30, eu tinha meia hora livre, depois das 10 até as 10h45, depois uns 15 minutos livre. E quando eu ia fazer uma demanda muito grande, eu olhava e falava, putz, cara, eu só tenho 15 minutos, não dá tempo de fazer isso em 15 minutos. Então, tentar pegar essas grandes tarefas e quebrar em pedaços menores ajuda bastante nessa etapa de organização. E o terceiro pilar, que é o pilar de se adaptar, né? Além de uma evolução se eu estou reservando tempo protegido na agenda, mas colocar também meio que um horário fixo ou uma hora para criar um hábito mesmo. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho um horário fixo na minha agenda todo final do dia, que eu paro e eu escrevo um resumo do dia, o que aconteceu. Bem simples assim, tópico. Fiz aquela reunião, falamos disso. Terminei aquela análise. Fiz aquele one-on-one com aquela pessoa. Coisa de, 5 minutos. Mas eu sei que no fim do meu dia de trabalho eu vou fazer isso. Um exemplo mais prático.
pô, sempre antes do almoço, 15 minutos antes do almoço, eu vou ler todas as minhas mensagens. Mas é sempre antes do almoço. Ou, primeiro horário de trabalho, eu sempre vou fazer aquilo. Então começa a criar esse horário mais fixo e gerar o hábito de, cara, sempre fazendo aqui. Vai ajudar bastante a gerenciar o tempo. A lógica do pequenos tiros de esforço, né? Então tá muito baseado também nessa relação de dividir tarefas grandes em menores. Mas a linha eu vou focar X tempo de trabalho naquela demanda e eu vou me desligar do resto. Vou, sei lá, tirar o celular, não vou olhar mensagem, inclusive dica que eu considero uma dica muito boa, né? Eu tiro todos os alertas de, cara, mensagem, seja WhatsApp, seja Slack, que é a ferramenta que a gente usa no trabalho, e tentar falar, cara, os próximos 20 minutos eu vou focar nessa mensagem que eu vou mandar aqui para a empresa, por exemplo. Então, eu trago aqui a relação do Pomodoro, dá uma pesquisada aí sobre uma técnica de tempo chamada Pomodoro, mas não é a técnica em si, é a lógica de você reservar um tempo para focar em alguma coisa e fazer esses pequenos aí tiros de vou me esforçar só nisso até por X tempo, ou até terminar e assim por diante. Para se adaptar, experimentar ferramentas diferentes de esses to-do lists, de monitoramento de tempo, de organização, de priorização. No mercado tem uma infinidade de ferramentas, tá? E provavelmente tem uma que ela encaixa a sua realidade. E aqui a gente está falando muito de gestão de tempo própria, né? Gestão de tempo pessoal. Tem várias gratuitas, pagas, simples, complexas, profundas, não profundas e assim por diante. Então, experimenta as ferramentas que faz sentido para você. Eu já experimentei muitas. Hoje eu acabo usando só uma assim, de organização e priorização. Nem uso mais de tempo, porque eu acho que eu já tenho uma noção legal do tempo de quanto tempo vai durar cada uma das coisas, vamos dizer assim. Mas vai experimentando, até você achar uma que funciona para você. E até, gente, não vou nem puxar aqui, mas eu uso muito caderno. Eu acabo escrevendo muito no caderno, e depois o caderno eu passo para a ferramenta, fico brincando ali, tô numa reunião, tô anotando alguma coisa do tipo. Mas foge dessa ferramenta mágica sem essa base que a gente está falando aqui. Detalhar as demandas ajuda a entender o que ela é, como não. Vou fazer... Então, digamos que estou fazendo uma listinha do que fazer, aí eu falo, mandar material para a empresa. Putz, tem várias chances de eu já esquecer o que era esse material, ou dois, eu ter algum detalhe mais profundo que eu gostaria de lembrar lá para frente. Então, cara, eu vou mandar material para a empresa, então o que vai ser? Vai ser uma comunicação sobre as métricas daquele mês, dar o reforço no ponto positivo, no ponto fraco, que era esse ou aquele, coisa simples assim, mas que ajuda a entender o tamanho das demandas e também a te relembrar o que estava acontecendo, o que você estava pensando quando você estava criando aí, se organizando. Criar planos de contingência. E aqui eu coloco a dica, mesmo que 99% deles vá para o lixo. O que é um plano de contingência? Você organizou seu dia e, no início da tarde surge aquela demanda maluca lá, cara, entrou na frente de tudo, demanda urgente e tal, e toda a sua tarde caiu. Ou reunião de última hora, que importante, o assunto tal, caiu. Então, por mais que muitas vezes, ou a urgência não deveria ser o padrão, né? Então, se tudo é urgente, nada é urgente nessa lógica, cara, tem um plano de contingência. Então, tipo, se a minha tarde, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, o que eu vou fazer com cada uma dessas demandas? Essa eu vou jogar para amanhã, essa eu vou renegociar, essa eu vou quebrar em 3 etapas diferentes e vou jogar 2 para frente, essa eu vou delegar. E mesmo que nada aconteça, que você siga seu plano, você não se surpreende. Assim, pode aparecer alguma coisa, você já é uma maneira de você se organizar, não só para o percalço, mas também para você entender a sua própria demanda. Porque você questionando a sua própria demanda da importância dela ou do papel dela frente a uma urgência, você consegue entender melhor aonde ela deveria estar e como está, tá? E depois de compreender tudo, né, começar a lutar contra esses desperdiçadores de tempo, né? Então, o que faz o meu tempo... o que faz, na verdade, eu perder tempo em alguma coisa, depois que eu entendi tudo isso? Sei lá, eu tô olhando muito tô dando muito alt tab ali para minha ferramenta de mensagem. Ou eu estou fazendo uma tarefa muito grande e acabo me dispersando. Então, começar a entender, começar a ter essa percepção é uma maneira legal
de adaptar. Então, recapitulando super rápido aqui. Gente, consciência, organização e adaptação, né? Em inglês são 3 As, né? Awareness, Arrangement e Adapting. E com certeza aí a gente vai entender por que a gestão de tempo está falhando e mais dois que isso, né? Começar a fazer uma gestão de tempo que é mais coerente. Mais uma vez, esse é um texto do Eric Dierdorf, o link está aqui. Se puder, cara, se inscrever, dar like, comentar, ajuda bastante aqui na questão do algoritmo, ajuda a dividir o conhecimento, mandar um pouco mais para frente também. O conhecimento é gratuito e pretendo que seja gratuito aqui, pelo menos os vídeos do YouTube, para sempre. Então, quem puder dividir aí fica 100% à vontade. Se quiser me seguir no LinkedIn também, pode procurar pelo meu nome. Eu esqueci de escrever aqui, não tem problema. Carlos Cassiano, tu procura lá se me acha. E é isso, turma. Obrigado por mais um vídeo aqui, por mais uma semana. Encontro você ou nos comentários aqui ou no próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau, tchau.